Nossa convidada de hoje é a professora Vivian Castilho da Costa. Atuando na área de Geografia Física e Geoprocessamento, nossa convidada irá abordar a utilização das geotecnologias, tanto da pesquisa como no ensino em diferentes níveis. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao Radar Geográfico, nosso podcast sobre geografia. E hoje a nossa convidada é a professora Vivian Castilho, do Departamento de Geografia Física da UERJ, a quem eu já começo agradecendo pela sua presença com a gente aqui para bater esse papo. Vivian, vamos lá. O que a gente percebe hoje, por motivos óbvios, né, é um grande avanço das tecnologias, principalmente em relação à obtenção de imagens, tratamento de imagens por drones, por satélites, as antigas fotografias aéreas, enfim. Mas a gente vê também, em determinados momentos, a gente vê uma certa confusão conceitual, são muitos termos e às vezes a gente não consegue diferenciar muito bem. Existem pessoas que não conseguem. O que é sensoramento remoto, sistema de informação e tudo mais. E hoje a gente tem um outro termo que chegou com força, que é a chamada geotecnologia. Então eu queria começar pedindo para você esclarecer para a gente o que é essa chamada geotecnologia e quais são as aplicações, as utilizações que ela pode ter. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. Agradeço aqui, Alexander, por esse convite, né? É muito bom estar falando aqui nesse podcast. Eu acho que é importante esclarecer mesmo, né? Não só toda a questão tecnológica do que é a tecnologia e do que é principalmente essa geotecnologia, né? Realmente há confusões conceituais, né? Muita gente acaba colocando tudo no mesmo saco, não é bem assim, né? Nós temos, dentro do conceito, né, de geotecnologia, até o próprio termo, né, já vai explicando um pouquinho, né, que são todas aquelas tecnologias que a gente usa, inclusive atualmente, né, vem utilizando em celulares sem até perceber que está ali no celular, né? E você usa para geolocalizar. O que seria esse geolocalizar, né? É você colocar a localização geográfica, né? Você ter não só coordenadas, mas até endereçamentos, né? Que são locais que são você consegue se localizar através deles, né? Então você utiliza essa geotecnologia hoje em tudo, como você falou, dentro do próprio sensoramento remoto, dentro da questão da cartografia digital, né? Quando você trabalha com mapas no computador, no seu desktop, no notebook, no tablet e até no mobile, né? Nos celulares, como eu falei anteriormente. Então, quando você precisa utilizar essa geotecnologia, essa informação espacial, esse dado espacial, né, você transforma isso, inclusive, com técnicas, né, e, ao mesmo tempo, também com metodologias. E aí vem o conceito de geoprocessamento, né, que, na realidade, é uma disciplina, nós temos isso, inclusive, no meio acadêmico, o geoprocessamento, né, que vem trabalhando muito com os alunos. Os discentes hoje em dia têm que utilizar esse sensoriamento remoto que você falou, né, mas também sensoriamento remoto com métodos específicos para se analisar essa imagem que vem do satélite, processar essas imagens, armazenar essas imagens. Hoje em dia você tem a nuvem, né, tudo está lá, os dados estão à disposição, né, em grande banco de dados chamados Big Data, né, o grande banco de dados espaciais que você coloca ali também toda a informação de imagens de satélite e até faz processamento dessas imagens e aí vem o especialista, né? Vem o técnico e o especialista por trás disso, o analista por trás disso. Somos nós, geógrafos, né? Claro que outras áreas também vêm utilizando dessas geotecnologias e principalmente da disciplina do geoprocessamento para trabalhar esses conceitos, tá? E aí o método proposto é um método também científico. Você precisa também desse método científico. Você precisa ter dentro da academia ou dentro dos órgãos públicos, das empresas também, esses especialistas para trabalhar esse método científico ali no geoprocessamento. Tá? Quer dizer, não é simplesmente usar o aplicativo, o software. Não, você tem o usuário comum, somos todos nós, né, a sociedade. Né, os alunos, os discentes, né, ou então até na hora de você se deslocar
De casa para o trabalho, ou então para a escola, ou então para a universidade. Então você se desloca no celular com esses aplicativos. Né? Mas existe um método científico por trás disso. Exatamente. Tá? Então você precisa dessa representação, desse método, né, para representação espacial ali no mapa, né, naquela cartografia digital que está ali por trás também. Você precisa desse conhecimento. Né? Você precisa ter, né, esse conhecimento não só científico e metodológico. Você tem que saber quais são os passos que você tem que dar para chegar a isso. Claro que você tem também um TI, né, um técnico de informática, para trabalhar ali no processamento, no algoritmo, né, para distribuir isso no aplicativo, no software, mas você precisa também do analista. Né, e o analista somos nós, da academia, inclusive, que trabalha muito com isso nos conceitos das disciplinas do geoprocessamento. Tá? É uma coisa interessante você falar, né? Porque eu lembro na UERJ, quando surgiu o currículo novo, na época, né, no final do século passado, onde foi criada a disciplina de geoprocessamento, num primeiro momento os alunos ficavam muito eufóricos, achando que iam aprender software. E a gente tinha um trabalho enorme para falar para eles que não, que é verdade, eles iam trabalhar com a questão do método, né, dos conceitos e a aprendizagem dos aplicativos e dos softwares, na época, ficava para um outro momento. Não ia ser dentro da universidade que ele ia exatamente aprender isso no currículo. Poderia ser um curso livre, enfim. Sim. Porque é importante para você poder operar, ter esse conhecimento científico, né, do método, né? Isso, eu lembro disso que você está falando, tá? E eu fui do currículo antigo, né? Então eu sentia já essa necessidade. Aí eu ia para um grande guru nosso, que infelizmente já faleceu, né, o professor Xavier da Silva, e lá da UFRJ, né, da Geografia da UFRJ, e eu lembro dele: vocês não podem ser apenas meros digitadores, apertadores de botões, né? Vocês têm que conhecer, né, todo o sistema, né, toda a informação geográfica. Aquele que consolida o geoprocessamento é o Sistema de Informação Geográfica, o SIG. Né? Então, esses softwares que você falou foram, claro, ao longo do tempo, com o avanço tecnológico, foram surgindo novas proporções, novas interações, né, do usuário com a máquina. Porém, você não pode robotizar tudo, achar que o software vai fazer sozinho, que você não tem que ter uma análise espacial sobre aquilo que você está fazendo, qual é o objetivo daquilo. Não. Na época, ele falava assim: vocês estão vetorizando, né, fazendo vetor de linha, ponto, polígono, e achando que é por aí que termina a coisa. Não, pelo contrário. Você tem que saber para que você está fazendo aquilo, qual o objetivo daquilo, para que tipo de produto você vai, no final, né, ter, né, no mapeamento temático. Tá? Para você poder extrair daquele produto do mapeamento temático, a informação. Ali está o dado. Mas a informação, trabalhar essa informação, né, você juntar informações, por exemplo, um censo do IBGE, né, que você tem lá a demografia, tem toda a população, o perfil dessa população social e economicamente. Você tem que saber, inclusive, como trabalhar essas variáveis do censo no mapeamento, para você saber a distribuição espacial e saber, por exemplo, se aquela localidade está faltando uma infraestrutura, se está precisando realmente de um saneamento básico, né, se você precisa ter políticas públicas, né, que aí é o ganho do conhecimento geográfico, né, sobre aquele território, aquela área, para ordenar territorialmente. Né, e aí você fazer políticas públicas efetivamente sociais e condizentes, né, com o trabalho que nós geógrafos temos que fazer e realizar não só na academia, mas também nos órgãos públicos e nas empresas. Né? É interessante, você falou do professor Xavier, ele sempre falava isso, né? O dado virar informação. Né? E isso é interessante também porque você teve um determinado momento de várias prefeituras, órgãos públicos comprando softwares e achando que aquilo ali ia resolver todas as questões. Na verdade, às vezes ficava o software parado porque não tinha ninguém para operar, ou mesmo que tivesse, como você falou, sem demérito nenhum, mas eram pessoas que apertavam um botão e o que saía? Qual era o resultado dali? Né? Era uma coisa interessante. E até hoje, né? Você tem órgãos públicos que dizem que essa informação é perigosa. Né? Infelizmente, né? E acabam não querendo que essa informação seja, e a gente tem a lei, né, exatamente da disseminação da informação, né? A INDE foi criada por causa disso. A INDE é a Infraestrutura Nacional
de dados espaciais pelo IBGE. E ela foi criada exatamente, uma lei de 2008, né, que ela foi criada exatamente para isso, para você ordenar os dados espaciais, distribuir, né, dar parecer isso para a sociedade. E, claro, essa sociedade, desde nós aqui da academia, as pessoas ali comuns, aos órgãos públicos e até também o ensino, né, a escola, né, que tem que também ter essa informação mapeada. É exatamente aí que eu queria entrar. A gente está falando de prefeitura, de censo, de planejamento, ok, mas como é que essas geotecnologias se relacionam com o ensino da nossa querida geografia? Então, você falou uma coisa importante, né? Quando a gente utiliza essas geotecnologias, utiliza o geoprocessamento, essa ciência, né? Por trás a gente falou dos analistas, né? Mas esses analistas também são professores, né? Eles saem da academia muitas vezes, né, de um curso de licenciatura em geografia, né, querendo utilizar isso nas escolas, né, querendo colocar o aluno a par, né, dessa transformação do dado em informação, do aluno ser mais crítico sobre aquilo que ele está utilizando, né, dentro dos aspectos do espaço geográfico. E aí é que é o problema, né? Muitas vezes o professor ele enfrenta, né, problemas na própria academia da falta de material, de recursos, e o nosso próprio currículo, você falou anteriormente sobre a questão curricular, né, que foi mudando, foi tendo a necessidade de ter mais geoprocessamento, né? Atualmente no nosso currículo aqui da UERJ nós temos 2 geoprocessamentos, inclusive, foi uma luta, né, para a gente conseguir chegar a esse nível e mostrar para os alunos que eles precisam utilizar isso dentro da academia. Porém, na parte da licenciatura em geografia, é complicado um pouquinho, né? Porque a gente ainda está faltando, né, uma revisão curricular para a gente melhorar essa parte do ensino não só de eletivas, né, mas de obrigatórias, usando as geotecnologias para o ensino. E aí, na sala de aula, a gente vê isso. Vê esse reflexo, não estou falando só da UERJ como universidade, mas todas as universidades públicas, pelo menos a que eu tenho maior experiência, eu vejo isso, essa falta de diálogo dentro da própria universidade, né, entre os pares, para tentar mostrar quais as alternativas do uso das geotecnologias no ensino. E existem várias. Como eu falei agora, o próprio aluno está usando lá o celular em sala de aula, seja num jogo até eletrônico. Você tem ali geografia num jogo eletrônico também. Uma vez eu fiz até uma live sobre isso, né? Eu tenho um projeto de extensão aqui na UERJ também, e tem uma live falando sobre isso, mostrando que até no Minecraft, né, num joguinho que você faz dentro de casa, ou pode utilizar ele em sala de aula com o aluno, mostrando, inclusive, espacialmente, o domínio territorial, informações sobre a natureza, dentro dos aspectos naturais da paisagem, como é que essa paisagem pode ser natural e construída pelo homem, né? Então, você pode trabalhar conceitos geográficos que você trabalha no ensino, seja fundamental, médio, né, com os alunos em sala de aula num joguinho de celular. Imagine você trabalhar o GPS que está acoplado ali no celular, né, em sala de aula, né, ou fora da sala de aula. Você pode fazer uma visita, né, fazer aquelas excursões, roteirizando, né, fazendo um roteiro dentro da excursão de espaços, não só no aspecto da escala local, mas até no aspecto da escala mundial, né, que seja, ou na escala regional. Você pode utilizar o GPS do celular para fazer isso. Você tem aplicativos hoje em dia que são aplicativos geotecnológicos, onde simulam como se você estivesse fazendo um uso de um aparelho de GPS, né? Que GPS é o sistema de posicionamento global por satélite, onde você se geolocaliza, você tem coordenadas ali, coordenadas geográficas, enfim. E você pode, inclusive, medir distâncias, medir o tempo de deslocamento. E aí você associa até com outras disciplinas, não só com a geografia dentro da escola, mas também com a matemática, né? Você pode usar geometrias ali, né? Cálculos geométricos, e você calcular aquilo ali, fazer álgebras, né? Inclusive para mostrar ao aluno que a matemática não é um bicho de 7 cabeças, e até melhorar o português, a linguagem,
né? Porque você, nessas mídias digitais, acaba tendo alunos que vão ir digitando qualquer coisa, erros, então você pode consertar por ali. Então, toda essa utilização da geotecnologia por trás aí desses mecanismos, desses aplicativos de celulares, né? A gente falou que tem a ciência, mas também o usuário vem aplicando isso e pode aplicar isso dentro de sala de aula. Tá? Perfeito. Mas, então temos vários lados, né? Tem a questão do professor, que ele tem que se qualificar para isso, e aí um parênteses, parece que às vezes as universidades trabalham com uma velocidade um pouco lenta, então eu vejo que, principalmente em relação a essa questão da tecnologia, da geotecnologia, eu acho que teria que haver uma rapidez maior para adequar, porque o geoprocessamento de 20 anos atrás era uma situação onde o computador era caríssimo, poucas pessoas de repente tinham acesso, e se você for um pouquinho mais longe, até dentro da universidade, eram pouquíssimas as pessoas, e hoje a gente está num momento absolutamente diferente, como você falou, até o celular é possível para a gente desenvolver um trabalho em relação às geotecnologias. Então parece que a gente tem que se apressar um pouquinho, porque a gente está ficando para trás, né? Mas enfim, temos a questão do currículo, temos a questão dos professores se qualificarem, e porque está óbvio, pelo que você está falando, que a gente tem uma possibilidade de uso dentro das escolas, e eu estou falando de escola de ensino fundamental, de ensino médio. Os alunos, me parece que estão com interesse nessa faceta nova, mas e as escolas? Como é que você vê as escolas? As escolas estão preparadas para isso? Ótima pergunta, né? É difícil às vezes de responder, né? De ter uma resposta concreta, né? Existem escolas públicas que a gente sabe que não tem, muitas vezes, o mínimo, né? A estrutura está, muitas vezes, até com problemas de rachaduras, infiltrações, enfim, problemas internos, né? Infraestrutura, né? Infraestrutura. E aí você entra pela questão da utilização, né, computacional, né? Que também muitas não existe laboratório, não tem nem um data show, né, um projetor, né, de slides. O professor tem que fazer milagres, né, dentro de sala de aula, né? Então, essa condição tecnológica que não avança nas escolas públicas, né, muitas vezes você encontra apenas nas escolas particulares, tá? Nos colégios, escolas particulares. As instituições acabam investindo nisso. Elas querem investir porque elas vão trazer retorno, né? Ou seja, o aluno vai ter maior matrícula de alunos, vai ter maior desenvolvimento ali, a escola vai ter projeção, né? Pedagógica, inclusive, né? E o apoio, né, nessas escolas é maior, realmente. Então, você tem professores que até vêm utilizando, eu conheço alguns, que vêm utilizando até aplicativos e softwares de SIG, de Sistema de Informação Geográfica, em sala de aula, muitos até utilizando o contexto educacional de softwares comerciais. Né? A exemplo da Esri, né, que tem o ArcGIS, né, que é um software comercial, ou usando softwares livres. E aí você vê essa disparidade no ensino, né? Onde tem as escolas públicas que não têm estrutura e também os seus professores às vezes não conseguem, né, pôr em prática algum conhecimento que eles adquiriram em geotecnologia. Em contrapartida, as escolas, né, os colégios particulares que investem nisso, né? Quer dizer, você está falando de forma assim muito clara que ter acesso ou não a essa tecnologia é uma fonte de exclusão de determinados setores da sociedade ao conhecimento, e isso é gravíssimo. É gravíssimo. Né? Quer dizer, você tem uma parte da sociedade que avança e tem uma outra parte que fica para trás. E como é que você vê isso do ponto de vista dos conteúdos? Porque tanto os PCN como a nova BNCC abre espaço para essa utilização dessas tecnologias. Então, quem usa atinge, vamos dizer assim, os objetivos, e quem não usa fica para trás, é isso mesmo? Exatamente, é o que eu quero dizer, porque há essa defasagem exatamente, né? Você tem os PCNs que estão até defasados, né? Final de década de 90, início, né, do século XXI, então é muito complicado, a tecnologia avança rapidamente, a geotecnologia também está avançando rapidamente. Quando eu entrei, né, na geografia, não tinha Google Earth. Né? Foi ter exatamente no início do século XXI, né? Foi se desenvolvendo. E
a surpresa, né, que eu tive na época, tipo, nossa, isso daí tem milhões de possibilidades, né? Então vamos utilizar, inclusive, não só dentro do bacharelado, né, da geografia, mas vamos usar também na licenciatura, para aprender a utilizar isso nas escolas. Mas como se as escolas públicas, né, não têm equipamentos? Né? Hoje em dia, para você usar um Google Maps no celular, você consegue, né, com a tecnologia atual. Mas ainda tem o problema de você ter que ter uma tela maior, né, de você não ter que ter uma inclusão maior também. Imagine um aluno de baixa visão, um aluno cego, né, um aluno que não tem condições de enxergar aquele Google Earth. Né? Então, eu tive até a oportunidade de trabalhar com um doutorando meu, que foi do IBC, né, que ele é do IBC, no Instituto Benjamin Constant, e ele veio trabalhar no doutorado, Robson, isso. Ele veio trabalhar no doutorado com isso, né? Com essa cartografia, isso, com baixa visão, com cegos. Os cegos mesmo, os alunos cegos deles falando assim, poxa, mas como? Eu não vou utilizar isso também? Ele teve que abrir mais a tese dele de doutorado exatamente para... Ele fazia práticas com eles, né? Dentro de sala de aula, usando não só a cartografia tátil, né? Mas também utilizando a geotecnologia. Então, ele usou o Google Earth, né, conseguiu trabalhar com eles alguns conceitos do Google Earth, conceitos geográficos, né, e essa ferramenta é imprescindível que seja colocada em toda. Lá ele tinha estrutura de laboratório, mas tem que ter essa preocupação, né? Laboratórios, tablets, não aqueles tablets que emperram, ter um Wi-Fi também eficiente nas escolas, né? Você não pode trabalhar com Wi-Fi como aconteceu na época da pandemia, né? Em que os professores, os alunos não tinham equipamentos em casa, né? Não tem Wi-Fi rápido, né? Para conseguir visualizar e, ao mesmo tempo, trabalhar com os conceitos com os professores. Então, é tudo, né? Falta-se estrutura, mas também falta capacitação, né, desses professores, né, nessa geotecnologia para utilizar isso e também fazer com que tudo seja inclusivo, participativo, colaborativo. Hoje em dia você consegue fazer mapas colaborativos. Né? Você tem... Eu não estou puxando a sardinha para Google, né? Eu não ganho nada deles, né, para isso, mas existe um mapeamento que você faz colaborativo, que é o Google My Maps, ou o Google Meu Mapa, né? E aí você faz o seu próprio mapa colaborativo, participativo, você pode colocar isso desde site, na mídia digital, no Face, né, um link lá, onde você constrói o seu próprio mapa com todo mundo. Né? Imagina uma turma inteira construindo o seu mapa sobre a sua realidade local, né? Sobre a geografia ali do local que você vive, sobre os problemas ambientais ali presentes, né? Se um rio está poluído, se tem falta de infraestrutura na escola ou na sua casa, ou onde você reside, no bairro que você reside. Imagine o poder disso. Né? Então, infelizmente, nas escolas públicas falta isso. Né? Quer dizer, é uma questão de... A gente entende que existem determinadas lutas nas pautas dos docentes, dos professores das escolas públicas, principalmente, por salário, que a gente sabe que a situação é muito delicada em relação à infraestrutura da escola, mas eu penso que a busca pela disponibilização de equipamentos também é uma forma de democratizar o ensino, né? Sim. Justamente para tentar diminuir essa defasagem. Sim. Que hoje é enorme e se nada for feito vai ficar cada vez maior. Vai continuar pior. O ensino fundamental, por exemplo, né? Essa defasagem é mais grotesca, mais pungente, né? Porque é ali que você vai formar, né? Você vai ter aquela formação do aluno, principalmente para aquela geografia crítica que a gente estava falando, né? Em que ele vai entender o universo dele, né? A aprendizagem dele, ele vai trabalhar com conceitos ali sobre território, lugar, paisagem, né? A questão da globalização, do capitalismo. E como é que ele vai trabalhar isso apenas com a leitura né, do texto ali, do material didático dele, pedagógico, que o professor coloca? Aí o professor tem também que ter aquele interesse, né, em se preparar mais, capacitar mais. Cursos de extensão estão aí. Eu mesmo forneço no meu projeto de extensão um curso de extensão voltado a isso, a aplicação do geoprocessamento, das geotecnologias para o ensino de geografia, seja o ensino fundamental e médio. E aí o professor ele vai fazer esse curso, é um curso de extensão todo online, remoto,
né, porque eu entendo que também tem a dificuldade de acesso, né, de acessibilidade, né, de deslocamento, o professor mora longe, né, longe aqui não só da UERJ, mas também em outros, até municípios do estado do Rio de Janeiro ou até de outros municípios de outros estados. Eu tenho procura, né, de professores de outros estados procurando esse curso exatamente para tentar entender não só o que é geotecnologia, o que é geoprocessamento, mas como aplicá-lo na sala de aula, né, e com esses instrumentos. Eu falo sobre exatamente os aplicativos de celulares, tem um chamado Landscape AR, né, que ele é a realidade aumentada. Hoje em dia você tem tecnologias de realidade aumentada no celular que você pode trabalhar o conceito de relevo com o aluno, curvas de nível, o que é curva de nível, como é que daquela curva de nível você faz um 3D, uma terceira dimensão. Fantástico. Né? É fantástico isso. Maquetes, você pode fazer maquete como o sandbox, né? Ou a caixa de areia. Né? Então você com alguns recursos, que aí precisa o recurso também da escola, né? da unidade, da instituição escolar, para que eles possam gerar uma caixa, né? Uma caixa de madeira com areia, e aí você utiliza alguns equipamentos computacionais para gerar aquele 3D simulado na areia. Né? E o aluno tem a experiência tátil e, ao mesmo tempo, a experiência lúdica e o conhecimento ali sobre o que é água, o que é um relevo acidentado, o que é floresta, área de vegetação, e as mudanças, as mudanças, as implicações, exatamente, mudanças climáticas. Sim, também você pode associar. Então você tem muito recurso hoje em dia, mas infelizmente é aquilo que você falou, né? O acesso a esse recurso muitas vezes até parte do princípio que o professor não conhece. Não tem o conhecimento sobre isso, não sabe que existe ou como aplicá-lo em sala de aula. Né? Então, essa preocupação, né, dentro da geotecnologia tem que partir também do professor. Ele tem que procurar esse curso de extensão, tem que se especializar cada vez mais. Né? Claro que você tem que ir na escola, o meu bolsista tem essa questão de ir na escola também, no colégio, tentar mostrar isso tudo para os alunos e para os professores, mas também tem que trazer, né, de certa forma, esse professor até aqui, a universidade, e conhecer o que os cientistas, né, o que nós, especialistas, estamos fazendo para melhorar esse mundo, né, do ensino. Bom, a gente sabe a situação do país, o Brasil é um país pobre, e como é que você vê isso, assim, no momento atual e pensando também até para o futuro? A grande maioria desses aplicativos, desses softwares, são desenvolvidos em outros países. Existem experiências nacionais, mas são bem pontuais. Né? Como é que você vê? A gente vai ficar nessa situação? A gente tem como sair disso? A gente sempre vai ficar um passo atrás, um degrau abaixo, numa posição de inferioridade? Ou será que esses equipamentos, esses aplicativos, têm como ser desenvolvidos no Brasil? Sim, isso aí é uma pergunta fundamental. Eu utilizo sempre os softwares livres. Né? Aqui na universidade eu trabalho com os meus alunos mostrando essas possibilidades dos softwares, dos aplicativos livres e daqueles que podem ser também utilizados, não só criados pelos brasileiros, mas utilizados pelos brasileiros. Tá? Não só os softwares, mas também os equipamentos. Você tem, inclusive, drones, né, veículos aéreos não tripulados, que você faz uso disso, não só de drones estrangeiros, né, a DJI é uma das empresas mundiais que vendem mais esse tipo de equipamento, mas você também tem brasileiros construindo seus próprios drones, né, usando os próprios drones até para, não só para estudos dentro da geografia, como planejamento territorial, urbano, rural ou ambiental, mas também utilizando para ensino. Né? Hoje em dia você tem essa tendência da universidade também criar esses equipamentos, essa tecnologia nacional e divulgá-las. No caso dos softwares, eu utilizo o QGIS, né, por exemplo. É um exemplo de software internacional, mas é software livre. Software livre. Ele está, inclusive, cadastrado na rede mundial, né, na Organização Mundial de Softwares Livres de Sistema de Informação Geográfica, e você pode utilizá-lo, baixá-lo gratuitamente, né, você pode utilizá-lo numa máquina com uma configuração básica que você tenha. Claro que se você for avançar no processamento desses dados para gerar informações mais rebuscadas, aí você tem que ter um equipamento computacional melhor. Mas hoje em dia você tem também a nuvem, né?
inclusive softwares de inteligência que usam inteligência artificial. Hoje em dia a bola da vez é a inteligência artificial. Chegamos nela. Né? A inteligência artificial, onde você não depende tanto, né, do processamento da sua máquina, do seu computador, e ao mesmo tempo também você não depende de armazenamento da sua máquina, do seu computador. Você utiliza esses dados na nuvem, armazena esses dados na nuvem, processa também esses dados na nuvem, e através de processamento, né, desses dados pela inteligência artificial. O que seria isso? Né? Claro que tem envolvido aí uma linguagem de programação, né? Você tem que ter um conhecimento de JavaScript, né, de Python, né, para conseguir entender, inclusive, o que está por trás ali daquela sintaxe, né, de computação, para você entender o que está sendo feito. Mas tem bibliotecas, né, exatamente bibliotecas para auxiliar isso. Uma dessa consolidação da inteligência artificial dentro da questão do sensoramento remoto, da imagem de satélite, é o Google Earth Engine. Né? O Google Earth Engine ele foi criado, né, pela Google novamente. Aí, né? Mundialmente ela está realmente... Ela está no nosso dia a dia. Está no nosso dia a dia. E aí você tem cientistas, não só estrangeiros, mas brasileiros, né, trabalhando por trás dessa tecnologia. Inclusive, existe o site, né, do Map Biomas. O Map Biomas é um mapeamento de biomas brasileiros, né, em que você também tem cientistas ali trabalhando com o uso de imagens de satélite, usando o Google Earth Engine, inclusive, associado, para gerar o mapeamento do uso e cobertura vegetal do Brasil inteiro desses biomas. Né, e você tem isso ao longo do tempo. Né, você tem desde a década de 80, né, 1985, nas imagens Landsat, né, que foram programadas desde aquela época, até hoje em dia, até o último foi 2022, né, o mapeamento. Então, você tem não só sobre os biomas, né, a Mata Atlântica, o Cerrado, né, como é que está acontecendo o desmatamento da Amazônia, do Pantanal, mas também você tem informações, né, sobre a população, sobre como essa população está vivendo nesses espaços, por exemplo, os espaços urbanos, a favelização, o aumento da favelização, da precariedade, né, do ambiente social dessas comunidades, né, o que você tem, inclusive, né, de avanços para proteção desses ecossistemas tão frágeis, né, como no caso da Mata Atlântica, né, o que está acontecendo dentro desse perfil aqui no sudeste da Mata Atlântica, no estado do Rio, no município do Rio, né, e esse avanço dessa ocupação perante esse desmatamento da Mata Atlântica. Então, toda essa geotecnologia envolvida, você pode usar em sala de aula com o aluno. Você pode pegar lá o site do Map Biomas, olhar o que está sendo feito, olha só, isso aqui está sendo feito usando sensoramento remoto, usando imagens de satélite. Né? Você tem toda uma programação ali por trás, cientistas que estão programando, mas eles estão colocando em relatórios, né, em textos, onde você pode ter esse recurso para a sala de aula, mostrando essa questão, né, do avanço de uma sociedade cada vez mais capitalista, né, que vem degradando o ambiente, né, que tem comprometimento com os recursos hídricos. Né, você que trabalha tanto, né, com essa questão da poluição dos recursos, da contaminação, do problema dos rios urbanos. Né, então, isso tudo pode ser focado no ensino fundamental, no ensino médio, você trabalhar com eles essas realidades da sociedade brasileira. Quer dizer, voltando lá no início, né, a questão do aplicativo, do software, claro que é importante, mas eu vejo que temos uma preocupação maior, que é a questão do método, né? Como operar, o que está baseando, o que está por trás, a forma, a análise ambiental, como você encara, quer dizer, isso é tão importante ou até mesmo mais do que se o software é brasileiro ou não. Tipo, como a gente vai usar esses aplicativos, esses softwares, né? É isso que é importante, não só para uma renovação aí do ensino médio, né, das PCNs, mas também uma renovação do pensar do professor. Ele não pode ficar estagnado no tempo e no espaço. Até porque você tem que usar esse tempo e espaço a favor, né, usando essas geotecnologias. Então, cada vez mais eu vejo que não só o investimento pessoal, né, que os professores têm que fazer, para que o aprendizado do aluno seja cada vez melhor, né? Mas é claro que a gente entende aquilo que você falou, né? Tem professores que estão aí lutando, né? Muitas vezes até fazendo greves ou paralisações, exatamente lutando pelo recurso, pelo seu salário, pelo aumento, né, da base, né,
do pagamento deles. Então, isso é importante. A gente também, da academia, tem que entender isso, né? Que cada vez mais eles precisam, né, de nós para também mostrarmos para ele alguns caminhos e vice-versa. Né? Eles também mostrarem a realidade que eles estão enfrentando na sala de aula, nas escolas, para que a gente possa aprender e aprimorar, né, o nosso recurso didático aqui no ensino superior. Né? Olha, Vivian, a gente tem coisa aberta para falar, muita coisa. Tem muita história, tem muita experiência, tem muito pensamento que a gente vai acumulando aí ao longo do tempo das nossas atividades aqui dentro da universidade e na experiência e também na atividade fora daqui da universidade, a partir dos projetos de extensão e junto com a comunidade, junto com a escola, com a educação básica. Eu queria te agradecer enormemente a participação, foi ótimo, e mais adiante a gente volta aqui, o convite já está feito para a gente aprofundar essa conversa. Com certeza, muito obrigado. Com certeza, eu que agradeço. Eu acho que é aquilo que eu falei, né? A inteligência artificial, ela pode servir para o bem ou para o mal. O metaverso, né, de você utilizar ali a realidade aumentada com a realidade virtual, também pode servir para o bem e para o mal. Mas a gente tem que aproveitar tudo que for para o bem. Né? É claro que o apoio pedagógico tem que ser fundamental, né, do ensino. Agora, você também tem que enfrentar e saber novos caminhos para exatamente superar os velhos desafios e criar, né, uma perspectiva de melhoria para os novos desafios, né, os desafios atuais dessa tecnologia ou da geotecnologia na sala de aula com seus alunos. Então, essa mensagem que eu quero dar no final. É uma mensagem otimista. Otimista, com certeza. É isso aí, gente. Obrigado, Vivian. Imagina, eu que agradeço. Tchau, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma jornada do Radar Geográfico. Espero que tenham apreciado esse passeio pela geografia. É hora de ouvir vocês, no nosso e-mail ou nas nossas redes sociais. Envie sua pergunta, sua sugestão, seus comentários, pois assim, a sua participação ajuda a construir esse podcast. Até a próxima semana, onde, em uma nova entrevista, continuaremos a descobrir a geografia que se faz a cada dia em diferentes lugares. Até breve!